Agora, deixa eu te falar sobre essa reportagem que nós vamos ver. Você imagina, você vai vender seu carro para comprar um outro carro, entrega o carro numa concessionária, num único dia, esse carro, concessionária, agência de automóveis, estacionamento, cada lugar, né, do país tem revenda, tem o nome. Mas entrega o carro e no mesmo dia, esse carro passa por 5 agências de automóveis. Calma, repete. Quantas agências? Você entrega o carro, né, esperando que vai receber. Este carro, no mesmo dia, passa por 5 agências de automóveis, some e você não recebe. É um vendendo para o outro, um repassando para o outro, sem que a proprietária soubesse. Exatamente. Quando ela vai atrás do carro, a agência já não existia mais e ela não tinha recebido. Aí imagina o drama dessa consumidora para achar o seu carro. E ela só conseguiu achar o carro porque o carro estava à venda. Não vou contar, não. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu vou deixar o pessoal assistir. Seguinte, você vai ver que essa mulher, ela teria, na minha modesta opinião, teria sido enganada, lograda, se o Celso Russomano não tivesse entrado nessa história. E como é que o Celso conseguiu ajudar essa mulher? É o que você vai ver agora. Vamos lá? A Patrulha do Consumidor está em Cajamar, a 35 quilômetros de São Paulo, para atender o pedido de socorro da Andréia e da Jaqueline. As duas estão vivendo um grande problema na venda de um veículo. E aí vale uma orientação para você que está nos assistindo. Vai vender um carro? Receba o valor, se for para lojista, receba o valor e entrega o carro. Porque senão vocês vão viver a dor de cabeça que as duas estão vivendo. Olha só, elas foram numa agência aqui em Cajamar, se eu estiver errado vocês me corrijam, o proprietário Leonardo se ofereceu para comprar o carro. Você já conhecia ele, porque vocês trabalham com corretagem, as duas, né? E já tinham oferecido uma casa para ele, não foi isso? Exatamente, nós conhecemos ele trabalhando e aí nós comentamos com ele que nós gostaríamos de vender o nosso veículo. Esse é o carro, um Corolla 2015. Tá bonito o carro, né? Elas venderam o carro. Por quanto? Por R$ 79.500. E ele se predispôs a fazer uma transferência para você. No mesmo dia que vocês deixaram o carro na agência? No mesmo dia. E fizeram? Ele fez? Não. Não fez? Não. Esse daqui é o documento de transferência, é isso? Isso. Essa foi uma transferência bancária, Isso. né? Só que ela não se concretizou. Não. Ela só apareceu no momento como estava Como sendo se feito. estivesse executando e depois saiu Nada. da conta, nada. Aí quando vocês viram que não entrou o dinheiro, vocês fizeram o quê? Foram no dia seguinte na agência? O que aconteceu? Chamamos ele no WhatsApp e aí nós questionamos o porquê que o valor não havia entrado. Aí ele diz que ele tinha programado a transferência, só que o valor que ele tinha em conta, ele teve um bloqueio desse valor. E por conta disso, ele não conseguiu nos pagar. E aí? Ele pediu mais prazo para poder nos pagar. E quanto tempo vocês deram para ele? Foi questão de alguns dias, 4, 5 dias, e aí veio um Pix. E esse valor também nunca entrou para nós. Nunca entrou. Nunca entrou Só pra foi nós. feito o lançamento futuro, mas nunca entrou. Exato. E o carro? Já não estava mais com ele? Não. Ele Não. alegou que ele tinha vendido para um cliente inicialmente Aham. e que era financiamento bancário e que ele estava com alguns Bom. problemas para esse financiamento. A partir daí, ou seja, do dia que elas entregaram o carro desapareceu. Esse é o cheque no valor de R$81 mil, evidentemente com acréscimo de juros porque ele não pagou anteriormente, né? Exato. Emitido pelo Leonardo Ferreira, que inclusive foi protestado e ele entrou com uma ação, É uma liminar. uma liminar, para evitar que o protesto fosse mantido. Exato. Pois é. Moral da história, elas não receberam o carro e foram atrás. Só que o carro, em um único dia, esse carro passou por quantas agências de automóveis? 4 lojistas. 4 lojistas. Começa aqui em Cajamar e depois. Termina em Mauá. Qual a distância de Cajamar até Mauá? São 50 quilômetros. 50. O recibo que foi emitido, o recibo de compra e venda. Só para que vocês tenham conhecimento, toda vez que o carro entra numa agência de automóveis, tem que fazer uma nota fiscal de entrada na agência. E quando ele sai, tem que ser feita uma nota fiscal de venda. O carro passou por 4 agências de automóveis no primeiro dia. Um comprou e vendeu para o outro comprou e vendeu para o outro, e comprou e vendeu para o outro.
e nenhuma nota foi emitida, nada, absolutamente nada de imposto foi pago. Sabe como elas descobriram que o carro estava em Mauá? Elas começaram a pesquisar nas redes sociais e na internet, Corollas no mesmo ano, com a mesma cor, etc. Tal. E aí, olha só o que elas encontraram. Encontraram o carro com a fotografia do painel. Aqui no painel, elas fizeram um zoom e puxaram aqui no painel, tinha o teu nome, Jaqueline? Isso, meu nome é Jaqueline. Que você tinha gravado aqui no painel do carro. Isso. E viu que tinha um sachê aqui em cima, Verde. que era o que vocês tinham colocado, para um cheirinho gostoso no carro. Exato. Aí vocês viram que era o carro de vocês. Isso. Porque quando anuncia, gente, olha, quando anuncia o carro, uma agência de automóveis anuncia, eles cobrem a placa. Então, olhando assim, ficaria difícil. Mas, como todas as características batiam, tudo igual, cor de banco, cor do carro, ano, só uma coisa não batia a quilometragem. Exato. A quilometragem. Ou seja, o carro estava com 148, eles baixaram a quilometragem para enganar o consumidor que vai comprar. Quem fez isso nessa transação entre 4 agências de automóveis, nós não sabem dizer. Aí elas foram até a delegacia. Chegou lá, o delegado deixou o carro para que eles cuidassem, isso, né? Como depositário. fiel depositário. Ou seja, a agência que comprou o carro, alegando que tinha pago pelo carro e que não tinha culpa do que estava acontecendo. Só que o documento de transferência tá aqui, ó. Pergunta se está preenchido. Tá preenchido, Celso? Não. Então, como é que faz essa história? Como é que 4 agências de automóveis pegam um carro sem documento de transferência e de um é vendido para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro, sem documento? E é evidente que enquanto elas não receberam o carro, vocês não iam preencher o documento, né? Porque essa é a única garantia que vocês tinham. Quanto tempo vocês estão nessa história? Desde julho. Desde julho. O único jeito é ir na segunda agência, porque a primeira do Leonardo, ele fechou as portas. E depois de ter conseguido uma liminar, que nós vamos discutir, nós vamos na justiça entender essa liminar, né? Alegando que o nome dele não podia ser protestado, olha a cara de pau do Leonardo. Como você pode perceber, deve ser com uma série de problemas, ele escreveu aqui uma série de problemas, que por falhas minhas, mesmo, é ruim o português dele, errei em muitas coisas e quero consertar também. Vi pela conta que você depositou o meu cheque novamente e está em posse do seu carro. Você não está em posse do carro. Porque ninguém quer devolver o carro para ela. Um alega que pagou para o outro, né? Então não está em posse do carro, né? Preciso da folha do cheque para tentar destravar isso de uma vez por todas. Consegue retirar e mando buscar com vocês? Você nem respondeu. Não respondemos. Mas devia responder para eles, ó, seguinte, ou você me paga o carro para eu te entregar o documento de transferência, como você tinha prometido e não cumpriu, ou então me devolve o carro. Por onde anda, Leonardo? Você sabe onde ele anda? Depois que ele fechou a loja, ele responde às pessoas, porque eu perguntei para as outras vítimas se ele respondia. Se a gente ligar para ele, será que ele atende? Eu acho que sim. Porque Vamos ele quer o tentar? cheque. Vamos. Vamos tentar? Vamos tentar ligar para ele? Leonardo? Eu. É o Celso Russomano, tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Leonardo, eu tô aqui com a Jaqueline e ela tá reclamando aqui de que você comprou um carro delas e não pagou. E o carro continua até hoje na agência de automóveis lá em Mauá e de que você, inclusive, mandou um WhatsApp para elas pedindo o cheque de volta. Exato, porque eu já paguei o carro de volta e hoje eu tenho que entregar para ela. Então, mas você pagou o carro de volta, só que o dono da agência se nega a entregar o carro para ela. O que está acontecendo? Paguei de volta para o César. Ah, para o César? Isso. Então vamos até o César. A gente marca com você, nós vamos até o César agora para ver se ele resolve o problema, porque nem ele resolveu o problema. Elas estão sem o carro até hoje. Então, o que eu tinha feito com ele, o pagamento que não caiu para ela, eu paguei o carro de volta para ele.
Agora, então, deixa eu entender. Você pagou para ele, por que você não pagou para ela? Se você pegasse... Ela queria o valor, ela queria o carro de volta, ela foi lá. Não, é que, veja bem, você fez três promessas de pagamento. Você fez primeiro uma transferência bancária, não caiu. Tá errado, não tem o que falar, não tem o que contestar. Então, mas e como é que a gente resolve agora? Se você já pagou o carro pro César... Uma dívida com ele, ela tem o contato dele, ela foi diretamente nele e falou que ia acertar diretamente com ele. Ele tem que devolver o carro. Pode falar. Oi, Leonardo, é a Andréa, tudo bem? Bem, Então, o que você tá falando é mentira. é mentira? É mentira, porque o César falou que não tinha recebido nada de você, que ele teria o Tudo que eu devia pra ele, tudo que eu tinha de acesso com ele, de todos os nossos trabalhos, aí ele virou pra mim e falou, mas o cara quer mais 5 mil lá pra liberar o carro, porque tem a comissão dos vendedores. Você tem o contato do dono dessa loja? Você concorda que eu não tenho nada a ver com isso? O que vocês combinaram de comissionamento não compete a mim. Eu vendi o carro pra você por R$ 79,5. Tem o contato de onde está o carro? Sim, eu fui até lá pra encontrar o veículo que você vendeu pra lá. Então, eu não vendi pra lá, eu não sei quem é. O César me fala que ele está pedindo 5 mil pra fazer a liberação do carro. Se você quiser entrar em contato com ele e ver se é isso mesmo, a gente providencia os 5 mais e tira teu carro lá. Não, se você fizer isso, pra mim tá resolvido o problema, porque... Mas eu não tenho o contato da pessoa. Tá, mas espera aí. Nós temos aqui o contato, eu faço uma ligação, a 3 aqui, nós resolvemos o problema. Alô? Alô, Leandro? Ele? É o Celso Russomano, Leandro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Leandro, eu tô aqui com a Jaqueline e com a Andréia. Você sabe quem são elas? Sim, Do carro, né? Do Toyota Corolla, né? sim. Então, a gente acabou de falar agora com o Leonardo. Ele disse que pagou lá pro César. E que o César teria pagado para você o carro. É verdade isso? Então, vamos fazer assim, ó. Liga pro meu advogado e fala com ele. Eu posso fazer isso, só que eu quero entender, por favor, deixa eu só te fazer uma colocação. Eu estou aqui tentando resolver isso da melhor maneira possível. Só que esse carro foi vendido, passou por 4 agências e nenhuma nota de entrada e nenhuma nota de saída foi feita. Eu não quero colocar a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda atrás das agências. Eu quero resolver o problema. Então, se ele já te pagou, que ele está alegando que pagou para a gente, então eu queria ouvir de você, pagou, pode vir buscar o carro, nós vamos buscar o carro aí. Se ele não pagou, eu quero saber se ele não pagou, é só isso. É assim, ó. Eu continuo falando. Fala com ele. Fala com quem? Com o meu advogado. Fala com ele, não tem problema nenhum. Só que se eu não resolver, vou deixar claro, se eu não resolver, eu vou fazer a cadeia inteira com a Delegacia do Consumidor e com a Receita Federal e com a Receita Estadual. Porque eu quero saber por que esse carro passou de agência para agência num único dia sem uma nota fiscal. Tá bom? Então, me dá o telefone dele, por favor. Eu vou ligar para ele. Doutor Hermes, é isso? Tá bom, obrigado. Até já. Vamos ligar para ele. Advogado. Grave seu recado agora. Nada. Sabe o que eu acho, gente? Se a gente não conseguir falar com ele, nós vamos lá no César. Porque o Leonardo disse que pagou pro César, né? E a gente tá atravessando, pulando. Nós vamos fazer um negócio? Vamos até o César? Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a agência dele. Isso. Ele é o Cezinha? Isso. Tudo bem, Cezinha? Tudo bom? Como é que vai? Tudo em ordem? Você já sabe que eu tô aqui, né? Por causa das meninas, né? Conheço as duas. Conhece, né? Conta pra gente, como é que tá a história do carro dele? Porque a gente ligou pro Leonardo, ele disse que tinha pagado você. A gente ligou lá na agência de Mauá, meu nome dele? O Leandro. Pode ir. A gente pode ir ali no escritório, a gente resolve. Vamos lá. Então, aguarda um minutinho, vamos tentar resolver. Vamos lá. Como é que você compra um carro sem documento? Eu pego o carro, eu capto ele aqui na frente, num preço, ganho R$ 1.500 em cima E vende para e outro? vendo pro lojista, que foi o caso da Andréa. Eu peguei do Leonardo, vendi pro lojista, ganhei o meu. Ele falou, César, 10 dias chega o recibo. Tá bom, Léo.
comprei mais de 60 carros do carro. Então, mas aí você pegou o carro e quem entregou o carro lá pra... Foi ela. Não, o carro ela entregou pro Leonardo. Sim. E do Leonardo para você, e de você para outra agência, e da outra agência para agência lá de Mauá. Passou por 4 agências? Isso, não foi por 4 agências, passou por 4 repasses. Isso aqui é repasse. Quer dizer que o carro saiu direto do Leonardo lá para Mauá? Não, ele saiu daqui pro Luciano do... Ah, então ele veio para cá. É, ele passou por aqui. Tá. O Léo fez uma negociação comigo de uma parte da dívida, mas não me pagou tudo ainda, tá? Vamos ligar para ele, porque ele tá falando pra gente que pagou para você. Pagou. Ele não pagou tudo ainda. O seu carro eu já paguei lá, eu te falei. Já tá pago. Porém, o que falta? A comissão dos repasses. Que eles não querem abrir mão. Aí falaram que eu tenho que pagar. Eu falei, não, eu já paguei o valor do carro. O carro passou por aqui, passou por 4 agências. Tinha que ter nota de entrada e nota de saída em cada uma dessas agências. Se eu entro para valer aqui, é Receita Federal e Receita Estadual. Olha o problema. Aí eu vou querer ver nota de todos os carros que entraram e saíram daqui nos últimos 5 anos. Acabou a tua agência. Você concorda comigo que você vai ter um problema sério? Então deixa eu te falar. Elas não têm obrigação de pagar 5 mil. Ou vocês 4 se acertam nesses 5 mil reais, ou eu vou entrar de verdade nessa história. Cezinha teve uma atitude muito bacana e eu faço questão de dizer publicamente, porque você é um lojista, tem uma loja aqui e tem vários anos aqui que você me falou. Cezinha disse que vai, se eu estiver errado, me corrija. Cezinha disse que vai, já pagou o carro e está no prejuízo, porque ele comprou do Léo, ele comprou, do Leonardo, você comprou 10 carros, é isso? Tá. 10 carros. E os 10 com problema? Os 10 com problema. O prejuízo teu tá em quanto já? 380 mil. 380 mil reais. Aí o Léo deu uma casa para ele que ele também não consegue vender, que também não cobre toda a dívida e ficou com esse abacaxi. Ele já pagou o carro, né? Já pagou o carro, pagou 90 mil no carro. 90 mil, pagou o carro. Só que o pessoal que pegou as outras agências que pegaram o carro querem a comissão ainda. Ele está se predispondo aqui a pagar mais 5 mil reais para resolver o problema, porque para ele me disse que o que mais importa é o nome da agência, então eu quero te dar parabéns. Parabéns pela tua atitude. Ele disse que na quarta-feira, é isso? Terça ou quarta? Terça-feira, elas podem vir aqui buscar o carro, vocês vêm buscar o carro e depois vocês me digam o que aconteceu pra gente encerrar essa história. Parabéns pela tua atitude, né? É uma atitude honrada de quem tem uma agência de automóveis, tá? E não tá deixando as meninas no prejuízo, tá bom? Tá bom pra vocês provisoriamente? Sim. Tá? Tá bom pra você que não tem nada a ver com a história, que pegou o carro do Leonardo e que passou pra frente, porque lojista faz isso, pega um carro, passa pra frente, passa pra outro, vocês vão vendendo o carro assim, né? Um ganha uma comissãozinha aqui, outro ganha uma comissãozinha lá, só que nessa dele passar esses carros tudo com problema, tudo sem documento, tá bom? Do Leonardo, né? Mas tá bom. Leonardo disse que vai pagar os 5 mil pra ele, nós vamos ficar em cima disso também, tá bom? Tá? Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Mas sabe quanto tempo demorou essa história? Quanto? 6 meses. 6 meses. 6 meses o carro andando por lá, para lá e para cá, e elas atrás do carro. 6 meses enganando, 6 meses enrolando, 6 meses prometendo, 6 meses de prejuízo para essa mulher. Aí o Celso chega. A promessa é de que o carro seria devolvido. Nós temos a prova. Vamos ver o que aconteceu, porque eu mesmo não vi. Vamos lá. Olá, gostaríamos de agradecer ao Celso Russomano e à equipe da Patrulha do Consumidor e dizer que nosso caso já foi solucionado e estamos em posse do nosso carro novamente. O nosso muito obrigada. Agora sim. O sorriso no rosto dessas mulheres, hein, Celso? Não tem nada que pague, Não, né? não é. Mais uma para sua conta, hein? Legal, parabéns, né, pela solução do problema, é assim que se faz, ele cumpriu a palavra e eu tenho que dar parabéns, resolvido o problema, né?